Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai iniciar, né, mais uma aula de matemática, né, desse modo remoto, né, devido a uma reforma da escola. Então, a gente vai continuar o assunto que a gente iniciou ontem, né? Ontem a gente começou estudando sobre função, né? A gente viu o que é um produto cartesiano, né, o que são pares ordenados e viu que é uma relação binária, né? Deixei uns exercícios para vocês fazerem. E a gente também definiu função, né? A gente definiu função, deixei uns exercícios para vocês fazerem. Né? Importante que vocês façam esse exercício, tá? Para que depois a gente possa. Esses assuntos vão ser cobrados em uma futura avaliação, tá certo? Então é importante que vocês vejam o assunto, anotem no caderno, passem a limpo, façam os exercícios que são propostos, tá certo? E que no momento posterior, né, quando a gente retornar, espero que a gente retorne o quanto antes, né? E aí ele vai ser produto de uma avaliação, tá certo? Então não deixem de fazer a atividade. Ok? Então, ontem a gente falou sobre, na aula anterior, né? Falou sobre função, né? Começou a falar sobre função e hoje a gente vai dar continuidade a isso, tá? Então vou mostrar aqui a atividade de hoje. É uma atividade que eu já vinha, né? Que eu já tinha preparado, né? Só que foi para o ano anterior, né? A gente estava no modelo remoto, né? Naquele ano. Então eu estou aproveitando, é o mesmo assunto, estou aproveitando para esse momento, tá bom? Então deixa eu aqui ampliar. Deixa eu aumentar aqui também. Exibir. Pronto, aqui fica melhor para visualizar. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de função, né? Então a gente vai estudar, ver o que é função do primeiro grau. Primeiro, ver o que é função do primeiro grau. Onde a gente viu, gente, é que função, né? Ela tem uma lei, né, que a define. Ela tem uma lei que a define. Deixa eu escolher aqui a caneta, aqui, ok, pronto. Ela tem uma função, é um valor, né, de y que vai depender de valores de x, né, que são atribuídos através de uma determinada lei. Por exemplo, x ao quadrado. Então, a gente vai ter dois conjuntos, né? Uma função ela é definida entre dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Então, a cada elemento de A, que é, no caso, os x, né? Ele vai associar a um único elemento de B, que é os y, tá certo? Então, só é função, né? Se tiver dois conjuntos e para cada elemento de um conjunto A tiver associado a um único elemento do conjunto B, através de uma determinada lei de formação. No caso desse exemplo aqui, é x ao quadrado, por exemplo, tá certo? Mas nem toda função é dessa forma, isso é só um exemplo. Então a gente vai ver o que é, na aula de hoje, uma função de polinomial de primeiro grau. Então, gente, uma função aqui, ó, vamos ler junto aqui. Uma função do tipo f de x igual a ax mais b, ou seja, que tem essa lei de formação, uma expressão do tipo ax mais b, é uma função de primeiro grau, tá? Onde a e b são números reais, sendo a um não nulo, né? Definida de real para real. Ou seja, aqueles conjuntos que eu falei, né? A e B. Nesse caso aqui, o A é o conjunto dos números reais e o B também é o conjunto dos números reais. Então, ele vai tomar valores no conjunto numérico dos reais e vai me retornar valores também como números reais. Tá certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Pronto, esse exemplo, vamos ler o exemplo que está no material. Vamos ver essa situação aqui que representa, né, uma função. Aliás, existe uma função que representa exatamente esse problema aqui. Ó. Uma corrida de táxi custa o preço da bandeira mais um determinado preço por quilômetro rodado. Se a bandeira custa R$ 3,20 e o quilômetro rodado custa R$ 1,50,
Então, existe uma função que expressa essa situação. E essa função é aqui, ó. A função de x, y é uma função de x, tá? Que é igual a 3,20, né? Que é o valor da bandeira, mais 1,50 por cada quilômetro rodado. Então, ó, aqui esse 3,20 é o valor da bandeira, né? A cada quilômetro rodado, ele vai cobrar mais 1,50 e o preço total, né? Dependendo dos quilômetros, vai ser o preço aqui da corrida, né? Então, veja que nesse caso aqui, ó, porque está escrito assim, né? Mas vamos botar aqui, como a gente aprendeu. A função é ax mais b, né? Nesse caso, ó, a gente tem o quê? Quem é A? O A ali é 1,50. 1,50, né? Para cada quilômetro rodado. Ou seja, a variável x representa os quilômetros rodados. Aqui, ó. Os quilômetros rodados é justamente a variável x. Mais um determinado valor fixo, que é o 3,20, que é o valor da bandeira. Tá certo? Então, esse aqui seria o meu A na função. Esse aqui seria o meu B na função. Certo? Então, isso é um exemplo de função de primeiro grau. Toda função que for escrita dessa forma aqui, ó, ax mais b, né, vai ser uma função de primeiro grau, ok? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar poluído, que eu não gosto não, quando fica muito informação, acaba mais atrapalhando às vezes. Eu escrevo para explicar, mas depois eu apago. Certo? Então, uma função ela pode ser representada através de um gráfico. Vamos ver como é que a gente pode construir o gráfico de uma função de primeiro grau. Então, a gente tem uma função aqui, por exemplo, deixa eu ver, a gente tem uma função aqui, f de x, né, igual a 2x mais 1. Por que ele bota aqui y, gente? Porque isso, de fato, vai ser os valores de y, né, no conjunto A e B, os valores de x está em A, e os valores da função f de x, né, vai estar em B, que são meus valores y, né? O par ordenado é bom que vocês lembrem que é formado dessa maneira aqui, ó. X, y. Tá vendo aqui, ó? Quem é y? São os valores que dependem de x, né? Depende de x, por isso que é a função aqui f de x, tá certo? São só nomenclaturas, tá? Não se preocupem com isso não, é só para não confundir vocês. Porque de repente eu estou falando em f de x e aqui está y. Mas é a mesma coisa, tá? Não se preocupem com isso, não. Aí, a gente tem esse exemplo aqui, né? A função 2x mais 1. Então, primeiro, a gente vai atribuir valores para x. Tá? E a partir desses valores para x, como a gente viu ontem, né? Valores numéricos de uma função. Então, a gente vai obter os valores de y, seus respectivos valores. Então, por exemplo, digamos que o x seja o zero. Então, se o x for o zero, quem vai ser meu y? Vai ser 2 vezes 0 mais 1. De onde é que vem isso, professor? Da regra aqui, ó, da lei de formação. Tá certo? Da lei de formação aqui, ó. 2x mais 1, ou seja, 2 vezes x mais 1. Quem é meu x nesse caso? 0. Então, 2 vezes 0, 0 mais 1. Então, meu y é igual a 1. Lembra que a gente está querendo encontrar o valor de y. Então, y é igual a 1. Okay? Então, quem vai ser meu par ordenado? xy, se x igual a 0 e y igual a 1. Gente, isso é totalmente diferente de 1, 0, tá? A ordem aqui ela é muito importante. Eu acho que eu já comentei até isso em sala com vocês, e agora é o momento da gente entender isso bem direitinho, tá? Então, o ponto aqui é 0, 1. Se o x for 1, aí o y vai ser quem? 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, y é 3, ou seja, o par ordenado vai ser um 3. Se o x for 2, meu y vai ser 5. Se o x for 3, de acordo com a lei de formação aqui, meu y vai ser 7. Então, a gente tem aqui esses pares ordenados, né? 0, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 2, 5 e 3, 7, né? É bom também
falar uma observação para vocês, que esse x, a gente vai chamar ele de abscissa, tá? Abscissa. E o y é ordenada. Porque isso vai ter colocado num plano, que a gente vai chamar de plano cartesiano. A gente vai distribuir isso entre dois eixos, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E os dois juntos formam pares ordenados. Né? Então, em seguida, vamos dispor os pares ordenados aqui, ó, tá vendo? Os pares ordenados x, y no plano cartesiano. Ou seja, é um plano formado por esses pontos, né? Esses pares. Né? Vai ter dois eixos, né? O eixo aqui, ó, vai ser um eixo, que a gente vai chamar de eixo x, ou eixo das abscissas, e o outro eixo. Peraí, que coisa horrível aqui. Deixa eu apagar isso aqui direito. Deixa eu fazer direitinho aqui. Pegar aqui, pronto. Aí tem um eixo aqui, x, né? E vai ter outro eixo que vai ser o... Ops. Ter outro eixo que vai ser o eixo das abscissas, né? O eixo x e o eixo y. Então, a gente vai dizer que a origem aqui é o 0 e a cada unidade a gente vai numerar 1, 2, 3, etc. Como se fosse a reta numérica, né? Porque de fato é a reta numérica. E aqui para cima, 1, 2, 3, etc. E para a esquerda, então, se é uma reta numérica, para a esquerda vai ficar os negativos, né? E aqui para baixo, ó, vai ficar também os negativos. Certo? Então, através disso aqui, a gente vai fazer o nosso plano cartesiano. Tá certo? E aí a gente distribui, então, esses pontos no plano cartesiano e ligamos os pontos. Quando a gente faz isso, né, a gente vai determinar justamente o gráfico dessa função. Que neste caso aqui, a gente vai ver que é uma reta, tá certo? Toda a equação de primeiro grau, polinomial de primeiro grau, é representado por uma reta, tá, gente? Então, vamos ver como é que a gente faz isso no plano cartesiano. Então, veja só. A gente tem aqui, ó, como eu falei, o eixo x. A gente tem o eixo x. E a gente tem o eixo... Aqui, ó. A gente vai ter um eixo x, tá certo? E a gente vai ter o eixo y. Então, ó, aqui vai ser a minha origem, ponto 0, inicial. À direita vai ficar os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, etc. E à esquerda é negativo, né? Como a gente já viu, né? Por exemplo, digamos que esse aqui seja a reta do conjunto dos números reais, né? É como se a gente tivesse aqui... É como não, é isso, né? Na verdade. Para cima, a gente vai ter uma outra reta também de números reais. Então, a gente vai colocar os positivos para cima aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? E para baixo, os negativos. Então, aqui a gente tem menos 1. Aqui a gente tem menos 1. Aqui a gente vai ter o número menos 2. E continuando, a gente vai ter o número menos 3. E etc. Tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de plano cartesiano. Plano cartesiano. Então, a gente vai distribuir aqueles pontos que a gente viu nesse plano cartesiano. Que foram quais pontos? Foram o ponto... deixa eu pegar aqui. 0, 1, 1, 3, 2, 5 e 0, 1, 1, 3, 2, 5, correto? E o outro ponto é o 3, 7. Então, isso são meus pares ordenados x e y, né? Um número, né? Corresponde ao eixo x e o outro corresponde ao eixo y, né? Lembrando que a função,
aqui, ó, uma função definida de um conjunto A no conjunto B, que nesse caso o meu conjunto A é os reais e o conjunto B também é os reais. E para cada x pertencente a esse conjunto A, que é os números reais nesse caso, vai fazer corresponder, né, um valor, né? Ou seja, a função vai me definir aqui, tá aqui, y, né, que é o valor da função dependente de x, de acordo com a regra que é, qual foi a regra mesmo? 2x mais 1, né? 2x mais 1, tá certo? Então, de acordo com essa lei de formação aqui, a gente obteve esses pares ordenados aqui, tá? 0, 1, né? Quando o x foi 0, a gente obteve o 1 para y. Quando o x foi 1, a gente obteve o 3. Quando o x foi 2, a gente obteve o 5. Quando o x foi 3, a gente obteve y igual a 7. Então, a gente vai colocar esses pares ordenados aqui no plano cartesiano. Então, quando o x é 0, então você vai olhar aqui para o x, ó, no eixo x, o 0 está aqui, né? O 0 está aqui. E o y, você vai olhar para cá e vai chegar no 0 também, aliás, no 1, né? 0, então o 1 está aqui, ó. Então, você vai cruzar aqui 0 com 1, então você vai marcar esse pontinho aqui, certo? Então, você vai ter esse pontinho aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor aqui, para ficar bem destacado. Então, você vai ter esse ponto aqui, ó. Certo? E esse é o primeiro ponto. Digamos que esse aqui é um ponto A, né? E vamos marcar aqui agora um ponto B. Ponto A, ponto B, ponto C. Vamos chamar esse aqui de ponto D. Então, o ponto B vai ser quem? X. Você vai olhar para X aqui. X igual a 1 aqui, ó. Tá vendo? E o Y igual a 3. Então, opa, o 3 está aqui. Então, você vai cruzar aqui, ó, o 3 com 1. Então, vai dar esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Aí, esse aqui é o ponto A. Esse aqui, digamos que é um ponto B, né? O ponto C vai ser quem? O ponto C vai ser x igual a 2, ou seja, 2 está aqui, né? E o y igual a 5, então o 5 está aqui. Então, você vai cruzar aqui, ó, o 5 com o 2, certo? E vai dar, esses dois números vão se cruzar nesse ponto aqui, que a gente vai chamar de C, tá? E, por fim, o ponto que a gente está chamando aqui de D, você vai ter um x igual a 3 aqui, né? E o y igual a 7. Ou seja, quando você cruzar aqui esses pontos, né? Quando você cruzar esses pontos aqui, então a gente vai ter aqui, né, também, nesse cruzamento, um ponto, né? Esses dois traçados aqui, ó, eles vão se cruzar num determinado ponto, que é esse aqui. E quando você liga os pontos, você vai ver que a figura que aparece, né? O traçado que aparece é de uma reta, certo? Dessa reta aqui. Então, esse aqui a gente vai dizer que é o gráfico da função do primeiro grau, definida, tá? Definida por essa lei de formação aqui, ó. 2x mais 1. Se for outra função, outra lei de formação, aí a gente vai ter um outro gráfico. Mas se for um gráfico de uma função de primeiro grau, sempre será uma reta, tá? Então, todo gráfico de uma função polinomial do primeiro grau aqui, ó, é uma reta, tá certo? Então, se é uma reta, na verdade, a gente não precisa nem de 3, 4, 5 pontos, não precisa de muitos pontos, basta 2. Com 2 pontos, né? Com 2 pontos a gente já consegue traçar o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, tá bom? Então, vamos ver aqui uns exemplos, ó. Vamos construir aqui o gráfico das seguintes funções polinomiais de primeiro grau. Então, a gente tem aqui, na letra A, uma função definida pela regra, ou lei, né? Menos 3x mais 2. Então, a gente supõe, né? Você escolhe dois valores para x e a partir dele você vai
obter os valores de y. Aqui ele não fala em que tipo de conjunto a função está definida, né? Mas dá para perceber que ele adota aqui, no mínimo, pode ser os reais, tá? Nos reais. Mas ele adota aqui, no mínimo, os inteiros, né? Porque é 0, ele está usando aqui, ó, 0, 1, 2, 3, etc. Então, pode ser números inteiros, ok? Então, ó, digamos que o x seja 0. Se você colocar o x igual a 0, qual vai ser o valor numérico dessa função? Vai ser menos 3, que multiplica 0, mais 2. Ou seja, 3 vezes 0, 0, sobra 2. Por isso aqui está o 2. Ó. Já se o x for 1, a função vai ser quem? Vai ser menos 3 vezes 1 mais 2. Ou seja, menos 3 vezes 1 dá menos 3, né? Isso aqui é menos 3, mais 2 resulta em menos 1. Por isso que aqui está menos 1. Ou seja, a gente tem dois pares ordenados, né? Dois pares ordenados do tipo x e y, que é 0, 2 e 1, menos 1. Tá certo? Então, novamente, quando você vai fazer o cruzamento, você vai obter ó, x igual a 0, y igual a 2. Então, tem um ponto aqui. E x igual a 1, aqui, ó, x igual a 1, e y igual a menos 1, o cruzamento vai dar esse ponto aqui. Ou seja, quando você traça, você conecta, né? Quando você liga os dois pontos, o desenho que aparece é de uma reta. Tá certo? Da mesma forma aqui no exemplo B, ó, um exemplo até simples, né? Apenas, a lei de formação é apenas o 3x. Ó. Então, o x for igual a 0, o y vai ser 0, né? Porque 3 vezes 0 é 0. Já se o x for 1, o y vai ser 3, porque 3 vezes 1 é 3, ok? Então, a gente tem dois pontos, né? O ponto 0, 0 e o ponto 1, 3. Colocando isso no gráfico, a gente vai ter esse desenho aqui, ó. Um ponto aqui no 0, 0, o outro ponto no x igual a 1, y igual a 3. Né? Ligando os dois pontos, a gente vai obter, né? O desenho de uma reta, ok? Deixa eu apagar aqui. Daqui a pouco eu boto esse material para vocês. Vocês passam a limpo no caderno, se preferirem, né? Ou imprimem, sei lá. E fazem os exercícios, tá, gente? Aqui, ó, os exercícios que vocês vão fazer. Primeiro, você vai fazer o gráfico das funções abaixo. Então, você tem na letra A, uma função definida pela regra 2x mais 2. Você vai fazer o quê? Estabelecer pelo menos dois pontos, tá? Para x, e aí obter o valor de y. A partir disso, você coloca isso num gráfico, num plano cartesiano, né? E desenha o gráfico da função, né? Você vai fazer isso para a letra A, B, C e D, ok? Bem, visto a função do primeiro grau, que vocês vão ver no ensino médio, né? Que é dado também o nome de função afim, tá? Agora a gente vai ver a função do segundo grau, que também a gente chama de função quadrática, né? A função quadrática, então, é toda função expressa, né, por uma, digamos assim, equação de segundo grau. Então, ela é do tipo x, aqui, ó, ax ao quadrado, mais bx, mais c. Com a e b e c números reais, né? E o a sendo um número diferente de zero. Certo? Então, a gente diz que isso é uma função quadrática, ou função do segundo grau. Então, a gente está estudando aí, estudou função do primeiro grau, função do segundo grau. Então, vamos ver aqui a representação gráfica da função quadrática, né? Na função do primeiro grau, o gráfico ele é uma reta. No caso da função do segundo grau, o gráfico não vai ser uma reta. O gráfico vai ser, como a gente vai ver aí, uma que a gente chama de parábola. Parábola de antena parabólica, né? Vocês já viram a antena parabólica. Então, aquele formato da antena é uma parábola, tá certo? Então, ó, quando você vai conectar os pontos, né, de uma função quadrática, você percebe que o desenho que se forma é esse aí, de uma parábola, tá? Apesar da gente, quando na prática a gente estabelece
alguns pontos, né, que inclusive são afastados um do outro, né, a gente pode até não perceber. Se você for ligar, é como se estivesse ligando retas, né? Mas se você for estabelecer pontos cada vez mais próximos um do outro, né, você vai ver que isso se aproxima cada vez mais de uma parábola, tá? Então, de um modo geral, né, dado já essa definição aqui, o gráfico é uma parábola, tá? Então, a gente vai representar aqui o gráfico da função desse tipo aqui. Vai depender, né, a representação gráfica das funções desse tipo, né, da função quadrática, ele vai depender do valor de delta. Né? Quem é delta? Aquele delta lá do discriminante, né, da função do segundo grau. Você vai calcular o valor de delta, você pode calcular... Veja bem, você não vai resolver a função, tá? Você vai apenas dizer qual é o formato do seu gráfico. Então, você pode pegar a função, né, e resolver como se fosse uma equação. Então, você vai pegar o ax ao quadrado mais bx mais c, você vai igualar isso a zero, tá? Isso aí, lógico, vai depender da função lá. Quem é a, quem é b, quem é c, depende do exemplo. Você calcula, né, o delta através daquela fórmula lá, b ao quadrado menos 4ac, né? Aí, o que que acontece? Se o resultado de delta for maior do que zero, for positivo, o formato, gente, do gráfico da função quadrática aí, da função do segundo grau, vai ser esse aqui, ó. Uma parábola voltada para cima. E que corta o eixo x em 2 pontos, tá? Corta o eixo x em 2 pontos. Lembra que na função na equação do segundo grau a gente não tem duas raízes, né? Quando a gente vai resolver uma equação não tem duas raízes. Então essas raízes vão ser justamente os pontos que o gráfico, né, da função aí quadrática vai cortar o eixo x. Tá certo? Então, se o delta for maior do que zero, a gente tem dois, como a gente viu lá na equação do segundo grau, né? Tem dois valores, duas raízes, né? E essas raízes vão ser justamente os pontos que a função vai cortar o eixo x, né? E se o meu valor de a aqui, esse meu a aqui, ó, for um número positivo, ou seja, for maior do que zero, por exemplo, sei lá, 2x ao quadrado mais 5x mais 2 igual a zero. Nem sei se são função, enfim, se dá uma função bonitinha, né? Se o delta é maior que zero. Mas, veja que aqui o A é positivo, né? Então, se isso aqui, o delta, for maior do que zero, se for maior do que zero, então o que é que vai acontecer? A concavidade, essa curva aqui, ó, vai ser voltada para cima, tá? Já se o valor de aqui for negativo, ó, por exemplo, for menos 2, então a concavidade vai ser voltada para baixo. Tá certo? A concavidade aqui, ó, vai ser voltada para baixo se o A for negativo. Tá certo? Então, se o A for positivo, se o delta for positivo, vai cortar em 2 pontos o gráfico da função. Vai cortar em 2 pontos, ó. Tá vendo? Corta em 2 pontos. E o gráfico aí vai depender, vai depender do A. Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Já se o delta, né, for igual a zero, então a gente lembra que na equação do segundo grau, quando a gente está resolvendo uma equação, que o delta é igual a zero, a gente só tem uma raiz, né, como se fosse duas raízes iguais, né? Só tem um valor para a raiz. Então, justamente, isso quer dizer que o gráfico da função vai cortar o eixo x, vai tocar, né? Não vai cortar, vai tocar o eixo x, né, que a gente chama de abscissa, em um único ponto, tá? Então, vai tocar em um único ponto, ó. E a concavidade, ou seja, o formato dessa parábola, vai depender novamente do valor do A. Se o A for positivo, o valor de A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. E se o delta, você está calculando lá a raiz né, da equação, né? Você considera que a função lá é uma equação. Você calcula o delta. Se o delta for menor do que zero, quer dizer que não tem raiz real.
Não ter raiz real quer dizer o seguinte, quer dizer que o gráfico ele não vai tocar, ó, o eixo X. Perceba que ele está distante do eixo X, tá vendo? A reta X está aqui, ó. Ele não toca. O gráfico não toca, tá vendo? Ele não toca o eixo X. Veja que ele não toca, ele está afastado. Por quê? Porque o delta deu negativo. Se o delta deu negativo, então não tem raiz real. Logo, ele não vai tocar o eixo X. Porém, a concavidade, né, se você fosse desenhar o gráfico dessa função, o gráfico dela é voltado para cima se o A for positivo e voltado para baixo se o A for negativo, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, construir o gráfico dessa função, né, x² mais x menos 6. E, novamente, como a gente fez com a função do primeiro grau, atribui valores para x e obtém valores respectivos para y. Então, colocar aqui, ó, digamos que o x seja 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? Então, quais serão os valores de y? Só vocês pegar o x igual a 2 e substituir aqui, ó, o valor de x na regra, né? Então, como a regra aqui diz que é x² mais x menos 6, você vai colocar 2² mais 2 menos 6. 2² 4, 4 mais 2, 6, 6 menos 6, 0. Então, a gente obteve aqui y igual a 0. Logo, o ponto vai ser quem? Vai ser 2 e 0. Se o x for 1, você vai colocar 1² mais 1 menos 6. 1² 1 mais 1, 2, 2 menos 6, menos 4. Então, você obteve o valor de y aqui igual a menos 4. Então, o ponto será quem? 1 e menos 4. Mesma coisa você faz para o x igual a 0, obtém o menos 6, né? Para x igual a menos 1, ó, veja que você obteve também o menos 6. Você, a partir de um valor de x, você pode obter dois valores de y, tá certo? Então, ó, vai ser aqui o x igual a y igual a menos 6. Se o x for igual a menos 2, o y vai ser igual a menos 4, né? E se o y for igual a menos 3, o y vai ser 0, porque ó, menos 3 ao quadrado, 9, 9. Né? Aqui vai ficar 9, né? Mas com menos, vai ficar 3, menos 6. 9 menos 3, 6, 6 menos 6, 0. Então, y é 0. Então, ficou o ponto aqui, menos 3 e 0. Então, a gente tem todos esses pontos aí. A partir desses pontos, a gente pega e coloca no plano cartesiano, né? Colocando eles no plano cartesiano, a gente vai ter o quê? Esse gráfico aqui, ó. O ponto, lembrando aqui, quais foram os pontos? Deixa eu pegar aqui. Quem foram os pontos, né? Foram 2, 0, 1, menos 4, 0, menos 6, menos 1, menos 6, novamente, menos 2, menos 4 e menos 3, 0. Beleza? Então, a gente colocando esses pontos aí no plano cartesiano, né? Nesse plano aqui quadriculado, ó, a gente vai ter o quê? Quando x for 2, aqui, ó, x for 2, o y vai ser 0. Né? O y é 0. Então, o ponto vai estar aqui. Um ponto vai ser esse. Aí, quando o x for 1, ou seja, o x está aqui, né? O y vai ser menos 4, vai estar aqui embaixo. Então, quando você cruza os pontos, você vai ter esse ponto aqui em questão. Vai ter esse ponto aqui. Quando o x for 0, você vai partir da origem aqui e vai descer até o valor de menos 6, ou seja, vai ter aqui, ó. Então, esse aqui vai ser um ponto. Certo? Aí, o outro ponto vai ser x igual a menos 1, aqui, ó. X igual a menos 1 e y igual a menos 6, ou seja, novamente menos 6 aqui. Então, vai ser, quando você cruza os pontos, vai dar esse ponto aqui. Certo?
Então, temos esse ponto aqui e esse aqui. O outro ponto, x igual a menos 2 e o y igual a menos 4. Então, quando você cruzar os pontos, você vai ter esse ponto aqui. Certo? Por fim, né, se você pegar o x igual a menos 3, está aqui, menos 3 está à esquerda, né? E o y igual a 0, então está na origem aqui. Você partindo da origem, você vai chegar nesse ponto aqui. Então, você tem esses 6 pontos. Né? E quando você liga, gente, porque se você fosse ligar aqui, né, você ia pegar uma reta para cá, outra para cá, aí uma para cá assim, outra para cá e outra para cá. Não ficou bem uma parábola, não ficou bem uma curva, não, como eu estava falando, não, né? Ficou ligado por reta. Mas aí que tá. Se você pegar pontos de x cada vez mais próximos um do outro, né, os de y também vão se aproximar. E aí, se você for desenhar, ligando, né, esses pontos, você vai ver que esse gráfico se aproxima cada vez mais desse desenho, desse formato de parábola. Ou seja, é uma curva, não é uma reta, é uma curva. Tá certo? Então, esse é o gráfico de uma parábola. Sempre, quando for o gráfico de uma função quadrática, vai ser uma parábola. Função do primeiro grau, uma reta. Tá? Então, a gente tem aí esse. Deixa eu apagar esses riscos aqui. Tá? Então, aqui tem outro exemplo, né, que segue o mesmo processo. Você vai atribuir valores para x. Você vai atribuir valores para x aqui. Certo? E a partir da lei de formação, que nesse caso aqui é x ao quadrado, você vai obter os valores de y. Por exemplo, quando o x for menos 2, y vai ser quem? Y vai ser menos 2 ao quadrado. E menos 2 ao quadrado é igual a 4. Certo? Quando o x for menos 1, y vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, por isso que tem 1 aqui. Quando o x for 0, vai ser 0 ao quadrado, que é igual a 0. Quando o x for 1, y vai ser igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1 também. Então, aqui. Quando o x for 2, aí o y vai ser igual a 2 ao quadrado, que dá 4. Então, o 4 está aqui. Então, a gente forma, né, a partir do x e do y, a gente vai formar aqui os pares ordenados. Tá certo? A gente vai formar os pares ordenados. Então, a gente tendo esses pares ordenados aí, a gente coloca no gráfico não, no plano cartesiano, tá, gente? Plano cartesiano, o nome disso aqui. Então, coloca no plano cartesiano, que é formado por o eixo x e o eixo y, né? Quem é x, quem é y? X são os elementos do conjunto A lá, né? Que nesse caso são os reais, né? Lembre que a função do segundo grau, né? A função quadrática, ela é definida de entre dois conjuntos, conjunto R em R, né? Que lá na definição da aula passada que a gente viu, né? Isso aqui seria aquele conjunto A, aqui seria aquele conjunto B, tá certo? Então, quem são meus x? X são elementos daqui. E quem são y? Y são elementos do outro conjunto, tá certo? Então, a gente aqui está representando os valores de x, que na verdade é a reta numérica R, né? E aqui também é outra reta numérica, tá certo? Então, temos duas retas numéricas. Uma na posição horizontal, que a gente vai chamar de abscissa, outra na posição vertical, que a gente vai chamar de ordenada, né? E o cruzamento dessas retas, a gente forma o plano cartesiano, com diversas coordenadas, né? Formado por pares ordenados. Inclusive, isso aqui, um exemplo prático disso, que vocês veem em geografia, são aí os pontos, as coordenadas geográficas, né? As coordenadas geográficas, quando você representa uma posição no planeta Terra, né? No planeta, né? Através de dois pontos, que é o ponto, principalmente dois pontos, né? Que é o ponto latitude e longitude, né? Então, aqui está o planeta Terra, né? E aqui tem um hemisfério, tem uma linha, né? Que é a linha do Equador, E aqui tem uma outra linha que corta essa linha do Equador, divide o planeta Terra em
em duas partes, né? Que é o norte e o sul. Aqui é o norte. E a parte de baixo a gente chama de sul, né? E esse aqui também é uma linha, né? Que é o meridiano de Greenwich. Eu não vou escrever, eu não sei. Mas, enfim, é o meridiano de Greenwich, tá certo? Aqui é um meridiano, né? Meridiano de Greenwich. Que Greenwich é a cidade que fica na Inglaterra, né? Então, esse meridiano aqui, ele divide o planeta Terra em duas partes também. Uma parte que é a parte oeste e aqui que é a parte leste. Certo? Então, veja que você for considerar uma parte, né? Você pegar uma partezinha aqui, ó, do planeta, você vai ter como se fosse... Você vai ter como se fosse o que aqui? Você vai ter um plano cartesiano. Um plano cartesiano. O eixo X aqui seria a linha do Equador. E o eixo Y seria o meridiano lá de Greenwich. Então, a partir de um ponto, né, em direção, né, à linha do Equador, que aí chama de longitude, né? A partir de uma longitude aqui e de uma latitude, né, que é a distância que você está do meridiano, aliás, a longitude e a distância que você está do meridiano, né? E latitude é a distância que você está do Equador. Então, você tendo uma longitude e uma latitude, cruzando esses dois pontos, você vai ter uma coordenada geográfica. Então, cada pessoa, né, está num único ponto no planeta. Não tem como duas pessoas ocuparem o mesmo ponto do planeta ao mesmo tempo. Tá certo? Então, isso aí vocês veem em geografia. E também tem, né, no caso, isso eu estou falando da parte da superfície terrestre. Mas se você for considerar, né, a altura, você pode até estar no mesmo ponto geográfico. Você pode estar na mesma coordenada geográfica, sendo que você pode estar num ponto mais alto ou num ponto mais baixo. Por exemplo, digamos que você está num prédio. Então, a pessoa está no andar de baixo e a outra pessoa está no andar de cima, no mesmo ponto geográfico. Porém, elas estão em altitudes diferentes. Então, nesse caso aí, a gente já vai ter uma outra coordenada geográfica que é a altitude, né? Mas aí já remeteria a um outro tipo de gráfico, que é um gráfico tridimensional, né? 3 dimensões. A gente não vai abordar isso aqui, tá certo? É só para efeito de conhecimento aí cultural de vocês. Um exemplo prático onde a gente usa essas benditas coordenadas. Então, gente, esse aqui é o exemplo, mais um exemplo, né, de função quadrática, tá certo? E aqui embaixo mais outro exemplo, para vocês darem uma olhadinha. Veja que aqui, é interessante, nesse exemplo aqui, o A, aqui é quem? Menos 1, né? Se você for pegar o A, aqui é menos 1, ó. O B é 2 e o C é menos 2. Veja que o A é negativo, né? Ó. O A é menor do que zero. Como o A é menor do que zero, veja que a concavidade da função ela é voltada para baixo. Percebe? É voltada para baixo, né? E veja que, nesse caso aí, se você fosse calcular o delta, né? Você fosse considerar essa equação aqui, ó. Digamos que você quer saber somente a concavidade e se toca o eixo x. Então, você vai pegar essa expressão aqui, x menos x ao quadrado, mais 2x menos 2 igual a zero. E aí você vai calcular, né, como se fosse a equação de segundo grau, né? Você vai calcular o delta. Quem é delta? Nesse caso aqui, veja que ela não toca o eixo x, né? Ó. O eixo x está aqui. E a função está distante do eixo x. Então, provavelmente, né, esse delta aqui ele é menor do que zero. Portanto, essa equação não tem raiz real. Como não tem raiz real, o gráfico dessa função não toca o eixo x, tá certo? Então, o gráfico é dessa forma. Mas aí você pode desenhar um gráfico mesmo assim. É só atribuir valores para x, né? Você atribui valores para x, no caso aqui foi atribuído menos 2, menos 1, 0 e 1. E o 2.
E a partir desses valores de x, você substituindo aqui nessa lei de formação, né, nessa regra, que define essa função aí, especificamente, você obtém os valores para y, que no caso aqui foi menos 10, menos 5, menos 2, menos 1 e 2, e menos 2. Você obtém, então, os pontos, né, os pares ordenados, coloca no plano cartesiano e obtém o gráfico da função aí, quadrática. Beleza, gente? Então, espero que vocês estejam entendendo, né? Como eu vou deixar a aula gravada, vocês depois podem dar, repetir, né? Voltar, dar play, pausar, dar play, repetir quantas vezes for necessário. E eu sempre alerto, gente, até como eu falo isso em sala de aula mesmo, né? Busquem outros vídeos na internet, aí no YouTube, tem diversos vídeos muito bons falando sobre esse tema e outros temas, então fiquem à vontade para procurar, tá bom? Então vocês vão fazer esse exercício aqui para praticar, né, e fixar na memória o que foi aprendido. Completa a tabela, né? Você vai montar uma tabela do jeitinho que está aqui no exemplo. Você vai imitar o exemplo, completar, fazer uma tabela dessa aqui, atribuir valores para x e obter, né, valores de y respectivamente. E aí você vai depois construir o gráfico da função. Nesse caso, a função aqui 2x ao quadrado. Certo? Mesma coisa você vai fazer aqui para a letra B. Deixa eu ver se tem mais. Então, só a letra A e B. Na questão número 3, você vai fazer o quê? Completar a tabela e construir o gráfico da função quadrática. Então, ou seja, novamente, né, você construi o gráfico da função. Então, faz a tabelinha, atribui valores para x, obtém valores para y e constrói o gráfico, né? Agora vamos ver aqui sobre a concavidade da função quadrática, né? Na verdade, eu já falei lá em cima, né? Na representação gráfica da função, se o a for maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima, e se o a for menor do que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo, né? E com relação às raízes, eu também comentei, né? As raízes da função quadrática. Se o delta aqui, ó, for maior do que zero, a equação admite duas raízes reais e diferentes, né? Então, a parábola, né, corta o eixo x em dois pontos distintos. Aqui, ó, no caso, está cortando nesse ponto e nesse. Percebe? E como o A é positivo, se o A for positivo, né, a parábola é voltada para cima, né? Se o A fosse negativo, a parábola seria voltada para baixo. Se o delta for negativo, aí a equação admite duas raízes reais, porém iguais. Nesse caso, a parábola vai tangenciar, ou seja, vai tocar, ela não vai cruzar, ela vai tocar o eixo x em um único ponto, tá? E se o A for positivo, né, o valor de A for positivo na equação, na função, a concavidade é voltada para cima. Se o delta for negativo, então ela não vai tocar, ó, perceba que ela não está tocando aqui o eixo x, então não admite raiz, a equação não admite raiz real e a parábola não toca o eixo x, né? Se o A for negativo, a parábola é voltada para onde? Para baixo. Se o A for positivo, parábola voltada para cima. Certo, gente? Então, esses são conceitos referentes à função quadrática. Então, vamos ver aqui, tem mais um exercício para vocês fazerem, tá? Não deixem de fazer esses exercícios não, que são importantes, tá? É importante. Então, ó, questão 4. Observe os gráficos e preencha os espaços vazios com símbolos de maior, aqui, ó, maior, menor ou igual, tornando verdadeiras as relações entre os valores de A, né, e delta, que é o discriminante, né? E os gráficos. Então, por exemplo, gente, nesse, você não vai fazer conta não, tá? Você vai só observar e a partir dos conceitos que a gente viu aqui na aula, você vai resolver, você vai responder essa questão. Então, você tem esse gráfico aqui. Você tem esse gráfico. O que é que a gente está vendo nesse gráfico? A gente está vendo uma parábola que está cortando o eixo x em dois pontos, ó, 1, 2. Então, isso quer dizer que o delta ele é o quê? Maior do que zero. Então, você vai colocar maior aqui. E a concavidade é voltada para cima. Perceba que ela é voltada para cima. Então, se a concavidade é voltada para cima, quer dizer que o valor de A ele é maior do que zero. Então, você vai preencher essas lacunas com esse símbolo aí de maior, menor ou igual. Só isso. Tranquilo, gente.
Não tá difícil, tá? Então é só praticar mesmo para fixar na memória esses conceitos, tá? Isso vocês vão estudar o ano que vem novamente no ensino médio, né? Com um nível de profundidade até maior. Mas é bom que vocês já saiam do ensino fundamental com esse conhecimento consolidado, né, na mente de vocês, tá? Vai ajudar bastante no futuro, quando vocês estiverem estudando o ano que vem esse assunto novamente, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Débora, Simiana. Então, vou deixar essa aula gravada, tá? Vou deixar essa aula gravada. Vou colocar esse material também lá no grupo. Vocês anotem no caderno, passem a limpo isso que está escrito aqui e façam os exercícios, tá bom, gente? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar poluído. Fica bonitinho aqui. Pronto, e é isso. Deixa eu ver. Pronto, tá tudo certo agora. Beleza, gente. Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tem nenhuma pergunta, mas assim, eu estou à disposição, né? Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês me perguntam sempre que for conveniente, né? É importante que vocês usem esse momento da aula para perguntar, porque em outro momento eu estou ocupado com outra escola, dando aula, enfim. Mas estudem, gente, estudem. Eu não sei quando é que a gente vai voltar, né? A gente tá com essa reforma na escola, então essas aulas remotas não é a mesma coisa que uma aula presencial, né? A gente sabe, mas tentem aproveitar esse momento para não ficar para trás, né? Então copiem o assunto, façam os exercícios e busquem vídeos, busquem material complementar, tá, gente? Então é isso. Por hoje é isso. Fico aí à disposição caso precise, tá bom, gente? Então, agradeço a participação, gente, de vocês e até a próxima. Tchau, um abraço a todos. Tchau, professor. Tchau, tchau.